foi escrito por Davi, quando Deus o livrou de todos os seus inimigos, inclusive de Saul. Mas Davi fala aqui de uma forma a seu próprio respeito, como se Davi ele fosse um homem praticamente impecável. Alguém pode chegar a essa conclusão, porque ele diz: Senhor, tu me sondas e sabes da minha sinceridade, do meu compromisso com a tua palavra, que eu não me desviei da tua lei. E por isso, por conta da minha justiça, o Senhor me recompensou. E nós ficamos pensando, será que Davi era tudo isso mesmo? Será que não havia soberba da parte desse homem? Em falar dessa forma, em se achar este homem tão impecável? Não, e eu explicarei por quê. Os irmãos conhecem a história de Davi e sabem que Davi não era um homem impecável. Não foi para isso que o Senhor o chamou, para ser um homem perfeito. Davi era um homem pecador. Davi cometeu pecados terríveis. Mas Davi está tratando aqui a respeito de um caso concreto. Neste caso, Senhor Deus, eu sou vítima, eu não sou aquele que deve ser réu. Neste caso, o Senhor pode sondar e ver o meu coração, e se eu não tinha, de fato, o desejo de te servir, servindo ao meu povo. Então, de acordo com a tua justiça, vê, Senhor Deus, o que eu fiz. Isso é possível. Esse argumento, ele é possível de ser utilizado nas nossas orações. Em determinado caso, Senhor Deus, perceba que o desígnio do meu coração era bom, que eu agi corretamente e que não havia injustiça da minha parte. E mesmo assim, eu recebi injustiça quando eu queria fazer o bem. É verdade que isso é possível, mas não é possível no sentido geral. Davi não estava falando sobre a sua vida como um todo. Davi não estava falando, argumentando com Deus a respeito da sua própria salvação. Porque não há um homem justo sequer. Existem situações onde nós, esporadicamente, podemos ter agido com justiça, mas nunca justiça plena e absoluta. Porque até nos nossos momentos de maior justiça, ali também há a mancha do pecado. Então, como é que Davi fala dessa forma? Por que Davi está descrevendo as vezes em que ele foi perseguido pelos seus inimigos, por conta da injustiça dos seus inimigos, como se isto fosse o símbolo da sua vida como um todo? Porque Davi é um tipo de Cristo. Porque Davi está descrevendo não a sua própria angústia, mas ele está descrevendo aqui a angústia de Cristo, a perseguição com a qual Cristo passou, a sua luta, a sua morte pelos perseguidores, seus próprios irmãos que o perseguiram desde o momento da acusação até quando ele foi levado à cruz do Calvário. Davi narra não somente a sua própria angústia, mas ele está falando da angústia de Cristo. E tomando-se como tipo de Cristo, ele diz: Senhor, olha para mim e vê a minha justiça. E para quem essa justiça servia? Para o povo de Israel. Davi, como rei, é um tipo de Cristo, que está fazendo mediação entre Deus e os homens. Senhor, não olha para o pecado do meu povo, mas olha para a minha justiça. Num caso específico, ele argumenta com Deus. Em todos os casos, Cristo argumenta em nosso favor. Ele é perfeito mediador, porque ele pode chamar para si a sua justiça, usando-a como argumento e fundamento dos seus argumentos diante de Deus, para que ele não nos trate como nós merecemos. Quando nós orarmos agora confessando os nossos pecados, diante do Pai, à destra do Pai, está o nosso Senhor Jesus Cristo, como fez Davi, dizendo: Senhor, olha para a minha justiça e perdoa o pecado deste povo. Esta é a esperança que todos nós temos em Cristo, nosso Senhor e nosso Rei. Amém. Oremos. Graças nós damos, ó Deus, porque